Presidente, muito bom dia. Bom dia a todos os colegas vereadores e vereadoras, assessoria desta casa, população de Caucaia que nos assiste pelas redes sociais e presencialmente aqui também. Eu queria, para iniciar primeiro, parabenizar aqui a presença dos nossos representantes da Coordenadoria de Desenvolvimento Indígena, a pessoa do meu pai Dourado Tapeba, Fabiola Santos, Geraldo teve por aí presentes, né? A Eusimar, mas tiveram que sair também. E a nossa assessoria que está registrando esse momento. Hoje eu estou danado para quebrar alguns protocolos nessa casa, presidente, né? Pedir para o nosso presidente do partido entrar aqui sem o paletózinho. Eu queria, se fosse possível, pedir para dividir o meu tempo com o vereador Léo Zé Almir, para a gente tocar no assunto do Lago Amado Cauípe ainda, para a gente dar um retorno para esta casa sobre essa temática. Eu queria saber se o vereador Léo já queria iniciar logo esse momento. Viu? Se puder. Você? Não, eu queria, presidente, para a gente dar um retorno nesta casa, colocar que essa discussão ela foi trazida aqui para esta casa pelo próprio vereador Léo, quando ele foi procurado, e a partir daquele momento foi feito um requerimento para a realização de uma audiência pública para tratar desse problema envolvendo a retirada das águas do Lago Amado Cauípe. Na minha leitura, essa retirada dessa água ela seria direcionada especificamente para a indústria e não para consumo humano, pelo que está sendo apresentado. E aí, a partir dali, a gente tomou alguns encaminhamentos. Um deles foi participar de uma reunião na comunidade lá do Coqueiro. A gente viu as aflições do pessoal, tem uma associação comunitária local, tem um movimento atingido por barragens, o MAB, que está dando apoio. A gente, a partir daquela reunião, nós tomamos alguns encaminhamentos. Um deles foi de oficiar a SEMAS, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, a própria COGÉ, e ontem a gente teve vindo com a comissão lá, mas eu queria colocar algumas coisas, né? Primeiro, para dizer que na apresentação que a COGÉ fez à comunidade, ela apresentou alguns pontos que é preciso a sociedade de Caucaia ter conhecimento, né? A primeira é que o objetivo da COGÉ foi de apresentar o projeto. Então já existe um projeto, a informação que tivemos ontem é que o projeto está aprovado, inclusive com licenças ambientais já concedidas pela SEMAS. O outro objetivo seria dar continuidade às discussões com a comunidade sobre as ações para combater os impactos da falta d'água nas diversas comunidades, apresentar a relação das comunidades que foram priorizadas para receber poços, instalação a iniciar imediatamente, está na apresentação da COGÉ, que foi entregue à comunidade uma cópia. Informar como a COGÉ tem articulado com os diversos setores públicos e sociedade civil no sentido de fazer o diagnóstico da situação das comunidades do município de Caucaia. Esses são os objetivos. E também de criar uma comissão de acompanhamento do sistema Cauípe, né? Na descrição da obra, presidente da mais sociedade de Caucaia aqui que acompanha, eles colocaram que a descrição da obra ela deverá acontecer da seguinte forma: haverá uma captação de água do espelho lá do Lago Amado Cauípe e a adução até o sistema de distribuição de água bruta do PECEM, com derivação para o distrito de Coqueiro. Capacidade máxima de bombeamento da água seria de 200 litros de água por segundo. E haveria um projeto de recuperação do vertedouro da Lagoa das Cristalinas para melhorar as condições de acumulação de água na lagoa. Essa foi basicamente algumas fotos aéreas e satélite também, e foi entregue uma cópia lá para a comunidade do Lago Amado Cauípe. De acordo com o encaminhamento aqui do vereador Léo Zé Almir, a gente então aprovou aqui um requerimento de autoria do vereador, subscrita por toda a casa, para a realização de uma audiência pública. E a partir dessa reunião que ocorreu lá na comunidade do Coqueiro, a gente tomou alguns encaminhamentos para que a gente pudesse dar uma resposta àquelas comunidades. Nós, a partir desse momento, nós estivemos reunidos na sessão de terça-feira e a gente tomou alguns encaminhamentos. Um deles foi de organizarmos uma comissão e ir até a COGÉ. Essa reunião aconteceu ontem, né? Eu estive indo com o vereador Léo Zé Almir, apresentando a tese, eu não pude ir. E nós fomos receber, eu enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, Direitos Humanos e Cidadania da Casa, vereador Léo como autor do requerimento da audiência pública. Essa comissão ela foi recebida pela técnica Cléa Rocha, do Núcleo de Gestão da Gerência de Medidores, GEMED, da COGÉ, que apresentou superficialmente a proposta de uso das águas do Lago Amado Cauípe. Inicialmente argumentou que o governo do estado do Ceará está realizando estudo de uso da água em todos os reservatórios do estado por conta da crise hídrica e colocou que as águas seriam destinadas para o uso humano e para a indústria.
Ela queria deixar bem claro que nas nossas intervenções ela sempre colocava a comunidade para ser abastecida sempre em primeiro plano. Sendo que o que ficou claro e evidente depois é que a proposta perfura-se 35, 36 poços profundos, mas a água do Lagamar seria para ir para o PECEM. A gente perguntou sobre a tecnologia dos poços horizontais que foram perfurados nas dunas do PECEM, especialmente as dunas próximas à Cristalina, que foi perguntando se foi precedido de EIA-RIMA. Ela disse que foi, houve os estudos de impacto ambiental, e a gente precisa, como parlamento, solicitar uma cópia dessas licenças ambientais, e recomendamos também que fosse solicitada então a cópia do projeto para esta casa. Informou a COGE, em conjunto com a Secretaria de Recursos Hídricos, que dia 4 de setembro haverá uma reunião na Escola Profissionalizante de Caucaia, o horário a definir ainda, com a participação de representantes de 27 comunidades integrantes do Comitê Territorial ali da região do Matões e Coqueiro, aquelas comunidades adjacentes. E colocou que 2 representantes aqui da Câmara seriam convidados e 2 representantes da Prefeitura para acompanhar essa reunião. Oi? Dia 4 vai estar o COGE, Secretaria de Recursos Hídricos, SEMAS, Escola Profissionalizante. Eles estão fechando isso ainda. Segundo as informações prestadas, o uso da água será destinado para atender as comunidades de São Gonçalo do Amarante e Caucaia. Perguntado sobre o uso da água, né, para a indústria, ela confirmou que deve sim usar a água do Lagamar do Cauípe para as indústrias do PECEM. A técnica informou ainda que as indústrias do PECEM reaproveitam 8 vezes a água utilizada, embora mesmo com esse dado, somente a siderúrgica do PECEM e as termoelétricas consumam 226 milhões de litros de água por dia, como nós avisamos aqui, informamos aqui, que só a água da termoelétrica seria suficiente para abastecer um município, uma cidade com 600 mil habitantes, ou seja, uma Caucaia e meia. Para as alternativas para enfrentar a estiagem, o governo do estado do Ceará, segundo eles, estão fazendo estudo de viabilidade para dessalinização das águas do mar e implantando poços com dessalinizadores e com tecnologia de captação horizontal das águas do subsolo. Essas foram as informações. Para cada reservatório, a COGE está implantando comissões gestoras com a participação da sociedade civil. Implantar uma régua de medição para monitorar o nível de água do Lagamar, para a partir daí fazer projeções sobre a utilização das águas do Cauípe, projetando cenários de como estaria o reservatório em cada mês do ano. Vem tudo perguntar, porque o São Gonçalo puxado lá do Silpé. Nós colocamos, está sendo feito estudos lá nessa região também, né? E aí ela colocou isso, né, que o Comitê Territorial apontou uma demanda para 36 poços profundos, trabalho desde 2014, que a Prefeitura fez somente 6 estudos para perfuração de poços e que a Sohidra implantará esses poços nessas comunidades. A informação que nos deixa muito preocupado é que essa afirmação da técnica, o projeto está concluído, aprovado e já tem licenças ambientais emitidas pela SEMAS, né? O que nós devemos lamentar é que nós levamos um ofício assinado pela presidenta na testa da casa e a gente apresentou isso primeiro para a técnica e depois nós fomos protocolar, né? E por a gente ter chegado 12 horas e 5 minutos, como nós tínhamos passado já 5 minutos do período do almoço, as recepcionistas se negaram a protocolar o ofício desta casa, que só pôde ser protocolado, de acordo com a Liana informou agora, nesta manhã, né? Então, a gente repudia a forma como se comportou as recepcionistas lá da COGE. Lamentável, acredito que valeria a pena, inclusive, um documento oficial, uma moção de repúdio desta casa, para que isso não venha mais acontecer. Depois eu queria finalizar com um abastecimento, mas eu queria passar a palavra para o Léo, se quiser dividir a tribuna comigo, vereador. Bom dia, pessoal. Eu queria primeiramente aqui reforçar aqui o pedido de repúdio do meu colega Weber, porque as atendentes lá da COGE estavam todas no balcão, todas no local, e por devido 5 minutos, como o Weber falou aqui, elas se negaram a receber um ofício da Câmara Municipal porque estavam em horário de almoço. Elas lá todas presentes, ninguém viu manifestação de almoço, nem
nada desse tipo. E voltando aqui para o assunto, pessoal, a técnica que recebeu a gente, ela quis deixar claro lá que o Conselho Municipal de lá, do Cauípe, já era ciente do que estava acontecendo. Disse que essa reunião que eles programaram, que era para ser essa semana que vem, ficou para o dia 4, né, velho? Ficou para o dia 4, alegando que queriam deixar a população que ciente de tudo, de todo o projeto, que a população acompanhasse o projeto. Só que nós entendemos que isso, eles não querem deixar a população saber como é o projeto, porque o projeto já está concluído. Então a população vai participar de quê? O que eles querem fazer lá, e ela foi bem clara, disse que não queria muita gente, era 3 participantes de cada comunidade, para não dar muito enxame, o que foi aquela visual. E a gente não entendeu. O que ficou claro para a gente lá foi que eles só querem apresentar um projeto que não é de interesse da comunidade, que vai contra os princípios do meio ambiente, que vai contra a defesa do meio ambiente. Ela falou lá, como o Weber já falou aqui, que o projeto já tinha todas as licenças da CEMAS e de todos os órgãos competentes, coisa que a gente também não entendeu por ser uma APA, uma área de proteção ambiental. Então eu queria aqui deixar mais uma vez claro que a Câmara Municipal de Caucaia é contra e que nós vamos tentar ajudar as comunidades daquela região, porque na verdade nós estamos ajudando não só aquelas comunidades, mas nós estamos ajudando a preservar o nosso ambiente aqui do município de Caucaia. Estive falando com o nosso prefeito ontem, ele não estava ciente do projeto, como eles falaram lá para a gente. Acredito eu que ele também vai nos dar uma força nesse sentido. E vamos ver essa reunião deles, com eles, ver o que é que eles vão passar para a gente. E vamos, depois dessa reunião, marcar a audiência pública para a gente ver quais as iniciativas que nós vamos ter, quais as atitudes que nós vamos tomar para que a gente possa rebater que isso não aconteça e que, se acontecer, não vai ser do nosso gosto e a população pode contar com a gente, nós vereadores. Queria agradecer aqui meu colega Veio por ter citado, deixado a parte aqui para mim, e meu muito obrigado, e vamos continuar na luta, pessoal. Obrigado. Quanto possível uma parte, vereador Messinho. Bem, só para concluir, porque as informações prestadas pelo vereador Léo, inclusive dando legitimidade a esse debate inaugurado por ele nesta casa, é importante a gente ressaltar isso, para colocar essa dificuldade que nós estamos tendo. E aí, assim, nós tivemos aquela reunião lá na comunidade, nós tivemos 6 vereadores lá naquele momento, e na devolutiva aqui para esta casa, a maioria dos vereadores se posicionaram a favor da legitimidade da luta daquelas comunidades ali que são impactadas. E agora eu queria só fazer um questionamento antes de ouvir o vereador Messinho, diante dessa informação de que o projeto está concluído, o projeto está aprovado e nós já temos licenças emitidas, de como é que vai ser de fato o posicionamento desta casa referente a isso, né? Porque, como foi colocado aqui, o prefeito ele não tem conhecimento do projeto, nós estamos solicitando esta casa e a gente tem que se posicionar. Ontem a gente estava reunido, o meu partido aqui no município de Caucaia, porque o governador é do nosso partido, e eu estava colocando que a gente ia puxar na Câmara um movimento que nós estamos chamando de Frente Parlamentar em defesa das águas do Cauípe, para a gente ver de fato o interesse dos vereadores sobre essa causa, essa pauta, e a gente organizar essa frente parlamentar para estar do lado das comunidades impactadas. Certamente a gente vai se indispor com o governador, que é do meu partido. Então eu estava colocando essa disposição. E aí, registrando aqui a presença do seu Adão, liderança lá da comunidade do Cauípe, ele traz aqui um abaixo-assinado das comunidades. Eu sei que eu estourei o tempo, presidenta, mas fazer uma leitura muito rapidamente do abaixo-assinado, né? Estourei ainda não, né? Nós temos aqui abaixo-assinado, Lago Amado Cauípe e APA. Pela preservação e manutenção do Lago Amado Cauípe e respeito ao povo que aqui vive. Nós, abaixo-assinados, moradores, frequentadores e amigos da região da APA do Lago Amado Cauípe, zona rural do município de Caucaia, Ceará, manifestamos nosso apoio à total preservação ambiental de toda a região do Lago Amado Cauípe, que é composta por toda a área referente ao Lago Amado Cauípe, compreendendo também suas 15 comunidades.
em relação à manutenção permanente da integridade física e paisagística, bem como a da preservação permanente do seu patrimônio natural e bens difusos relativos ao meio ambiente e do seu ecossistema, contemplando também a preservação permanente da água e dos seus recursos naturais, especialmente do rio Cauípe, Lagoa do Cauípe e aquífero, além de toda a sua biodiversidade. Por tudo isso, e em caráter urgente, manifestamos em favor da parada da obra de drenagem das águas do rio Cauípe em toda a sua extensão, por autorização da COGÉ e CAGES, estes órgãos governamentais de caráter estadual, visto que a área é uma APA e não são autorizadas quaisquer alterações, portanto a lei é clara e deve ser obedecida por todas as pessoas e órgãos. Esclarecemos ao Poder Executivo Municipal e a todos os membros da Câmara Municipal de Caucaia que compreendam que a vocação natural das atividades nessas áreas e em nossa região, além da atividade leiteira e agropecuária em nossas propriedades rurais, está voltado naturalmente ao turismo ecológico e rural, em face de sua beleza natural exuberante e por ser o turismo hoje a atividade que mais gera emprego e renda em todo o mundo. Segundo os estudos feitos pelo Ministério do Turismo no Brasil, os negócios do turismo representam 4% do PIB. Tem influência ainda em outros 52 segmentos da economia, sendo que essa atividade tende a crescer ainda mais. Portanto, temos que haver garantidos por lei municipal a plena conservação da biodiversidade regional, garantindo nosso patrimônio natural para visitação pública, de modo a gerar renda e prosperidade de maneira autossustentável para o bem de todos os nossos cidadãos. Esse abaixo-assinado foi trazido pelo senhor Adão e ele está pedindo que as primeiras assinaturas desse abaixo-assinado sejam justamente dos vereadores e vereadoras dessa Câmara Legislativa, né? Então, eu peço que, encarecidamente, que os integrantes dessa Câmara possam estar assinando esse abaixo-assinado, que depois vai ser assinado por entidades, por personalidades e também por moradores das comunidades ali daquela região do Cauípe. Vereador Messinho. Vereador Weber, mais uma vez cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz, trazendo à tona um tema importante para a nossa cidade. E pelo que atentamente ouvi da intervenção que Vossa Excelência fez, a informação que Vossa Excelência recebeu é de que a água será para a indústria e também para o consumo humano. Acredito que essa é a forma mais fácil do Estado, dos órgãos que estão à frente dessa operação, de poder tornar essa operação uma operação normal e favorável às pessoas que lá moram e que lá vivem. Mas eu quero ressaltar que nós poderemos fazer o contrário. Nós poderíamos abastecer primeiramente as comunidades, abastecer. E aqui eu quero citar Coqueiro, Planalto Cauípe, Amarela, Pitombeira, Timbaúba, Castanhola, São Pedro, Cauípe, a própria Barra do Cauípe, lá os Matões, Atanupaba, Santa Helena, Japuara, Santa Rosa, sem falar na Primavera. Então essas comunidades poderiam ser primeiramente abastecidas. Vamos ver qual é a vazão de água que nós vamos precisar para abastecer essas comunidades. Aí sim, nós poderemos avançar na segunda fase do projeto, de que é abastecer a indústria. Mas o que nós entendemos, estamos percebendo, é que a indústria é a prioridade, e depois da indústria, a segunda prioridade é a indústria de novo. E é isso que nós precisamos nos posicionar. Nós não estamos contra aqui o governo do Estado, não estamos contra que a operação da seca em todo o Estado do Ceará, nós só estamos contra que uma água que hoje a população não usa, ela continue sem usar. E se fere, por exemplo, todas as leis ambientais por se tratar de uma APA, se a lei já vai ser ferida, presidente, que seja ferida a lei, e eu falo isso com dor no coração porque sou parlamentar, que seja ferida a lei em benefício das pessoas, e não em detrimento das pessoas. Se o nosso pensamento for esse, acredito que, mesmo sendo uma luta muito forte de ser travada, mas nós devemos continuar travando essa luta. Então, aos órgãos responsáveis, vamos atender as localidades primeiro, vamos abastecer as localidades primeiro,
Vamos deixar as localidades satisfeitas com o uso da água, para então nós entrarmos na segunda etapa e pensarmos na indústria. Esse é o nosso ponto de vista e acredito que essa casa deve também trabalhar nesse sentido. Muito obrigado. Vereador Messinho, suas palavras elas enaltecem ainda mais o nosso posicionamento aqui nesta Câmara, por entender que de fato nós estamos alinhados na defesa daquele patrimônio que não é somente das comunidades que estão ali circunvizinhando, vamos dizer assim, mas é um patrimônio do município de Caucaia e que toda intervenção, seja do Poder Executivo, federal ou estadual, deve ser precedido sim da consulta livre, prévia, informada, como trata vários tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, né? E aqui, quando a gente traz essa preocupação, é porque nós não conhecemos o projeto. E a solicitação do projeto ela é importante para a gente ter um posicionamento claro. Porque se coloca claramente por eles a prioridade para o consumo humano, mas o consumo humano estaria vinculado à perfuração dos poços nas comunidades, que serão 36, pela Sohidra. Então, se implantam 36 poços pela Sohidra, não vai precisar tirar do Lagamar. A água do Lagamar não seria para o consumo humano. E aí isso não está muito claro pela COGÉ. É como se fosse uma tentativa de ludibriar a opinião pública daquelas comunidades que estão naquela região. E aqui eu já trouxe alguns dados, eu queria repetir alguns, porque esses dados aqui, pessoal, eles não estão sendo apresentados à toa, não. Esses dados aqui são baseados em outorgas concedidas pela Secretaria de Recursos Hídricos, segundo os dados do site da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, COGÉ. Você imagina, nós estamos numa crise hídrica no Ceará. Mas olha o que está acontecendo. Federação da Associação dos Perímetros Irrigados do Jaguaribe e Apodi consomem 553 milhões de litros de água por dia. Ambev, cerveja, né? Muita gente gosta daí, né? 20 milhões de litros de água por dia. Termoelétrica Siderúrgica Pecém, Rapacessidade, 226 milhões de litros de água por dia. A mina de Itataia, 23 milhões de litros de água por dia. O Aquiraz Riviera, hotelaria, 6 milhões de litros de água por dia, que consome mais água do que a própria cidade de Aquiraz. Então, esses dados aqui, eles são alarmantes. Isso aqui foi feito por pesquisadores, estudiosos, professores universitários e que congregam um conjunto de entidades chamada Ceará no Clima. E estão apresentando isso para o governo do estado para que a gente tente, de algum modo, ver uma alternativa que minimize esses impactos na sociedade, né? Porque o que está acontecendo é o seguinte: secaram o Banapuiú, Castanhão está com menos de 5%, foi apresentado cidade ontem, menos de 5%, e vai secar, é o que está abastecendo o Gavião, que abastece a região metropolitana. Então, estão secando todos os reservatórios, e estão chegando agora no Lagamar do Cauípe, seca o Lagamar do Cauípe, depois passa para o Silpé, como foi falado pelo vereador Ricardo Cordeiro, e vai passando até onde tem água e vão secando tudo, né? Sítio Novo já secaram uma vez já aqui, nunca encheu mais. Então, a nossa preocupação é defender o nosso patrimônio natural, porque é a prioridade. Nós colocamos aqui, também sou do mesmo posicionamento, nós não somos contra a indústria, o modelo de desenvolvimento que está aí, tem algumas questões que nós questionamos, mas a prioridade é a nossa sociedade. Se nós estamos num momento de colapso de abastecimento de água, a prioridade de fato deve ser as pessoas. Se coloca aqui, porque a siderúrgica, termoelétrica, contribui com um PIB de quase 30%, 40% daqui do estado do Ceará, mas tem que saber o retorno disso para a população. De fato, a população pobre, carente, trabalhadora, quais são os benefícios reais que as comunidades elas têm tido com relação a isso, né? Tem mapeamentos, numa outra oportunidade eu vou fazer uma exposição aqui, sobre, por exemplo, os postos de trabalho aqui na região do Porto do Pecém, que a grande maioria, a gente fala aqui que está gerando emprego, mas uma grande maioria mesmo, ela é ocupada por mão de obra vinda de outros estados e até do exterior, né? Então fica aqui a nossa indignação sobre essa questão. Quando a Câmara for atendida ao nosso pleito, que a gente solicitou a cópia do projeto, a gente deve organizar uma comissão, estou sugerindo na frente parlamentar, a gente deve formalizar isso para a gente fazer um estudo mais aprofundado desse projeto e a gente de algum modo se posicionar. E no dia 4, presidente, a gente vê se a gente quebra essa regra da COGÉ de querer que a Câmara envie somente 2 vereadores representando a casa e a gente poder ampliar um pouco mais. Com certeza, vereador Weber, com certeza. Participação, né? A Então, nossa eu queria participação. agradecer aqui a oportunidade, dizer
né, as comunidades ali impactadas, que a gente vai ter maior honra de assinar o abaixo-assinado, mas mais do que isso, estar do lado das comunidades, nem que seja para se indispor com o governo do Estado, mas é uma luta que deve ser travada e travada por todos nós que moramos aqui no nosso Vereador município de Calcaia. Weber, nós aqui não estamos, agora eu faço as minhas palavras lá do Messinho e as suas também, nós não estamos contra o governo do Estado, nós não estamos contra as indústrias que geram empregos, que mesmo não sendo a maioria, mas nós temos os nossos empregos, não, e nós estamos a favor da defesa de um patrimônio nosso, da nossa cidade de Calcaia. Nós estamos em defesa daquelas pessoas que podem ser atingidas de uma forma terrível e que não há necessidade para isso. Quer dizer, vereador, que quando acabar a água do Lagamar, do Silpé e acabar todas aí, como é que vai ser feito? Então, a solução é outra. Não podemos continuar dessa forma, tirando água daqui, ali e daquela. Tem que vir uma solução grande, que vai partir do governo do Estado, com certeza, para que a população, primeiramente, depois as indústrias, sejam abastecidas com água, mas de uma forma que não prejudique a nossa população, a todas as localidades, que o Messinho aqui já relacionou, e que Vossa Excelência também já relacionou. Então, a nossa luta não é contra o governo, não é contra o Porto do Pecém, nem contra as indústrias, é a favor do nosso povo, da nossa riqueza, a riqueza que existe aqui dentro do nosso município. É um patrimônio nosso e nós temos que levantar nossa bandeira. Mais uma vez eu lhe parabenizo, vereador Weber, pela sua passagem na tribuna, viu? Presidente, eu até só agradeço. Só para finalizar, nós temos essa reunião prevista para o dia 4, mas para a mesa diretora aqui da Câmara fazer uma avaliação se o requerimento encaminhado pelo vereador Léo, ele continua de pé e a gente realiza a audiência pública por meio da Câmara de Vereadores, se a gente acha suficiente a reunião que vai ser realizada, que vai ser coordenada pela COGE, ou se a gente espera essa reunião acontecer, avalia após a reunião se vamos dar continuidade a essa audiência pública para poder a gente não deixar a brasa esfriar, vamos dizer assim, né? Então, eu vou dar o meu ponto de vista, o vereador Léo vai o ponto de vista dele, já que ele é o autor do requerimento. Eu acho que nós deveríamos ouvir nessa reunião e logo após realizar a nossa audiência. É o meu ponto de vista, vejo o vereador. O meu ponto de vista é igual ao da senhora. A gente recebeu o documento, né, o projeto, para a gente analisar direitinho e participar dessa reunião com eles e depois fazer a audiência pública para a gente já tratar das medidas que for cabíveis para a gente fazer o melhor para aquela comunidade, né? Muito bem, nós temos ao menos que ser conhecedores do projeto, porque nós nem conhecemos esse projeto, vereadores, não é? Nós temos que pelo menos ser conhecedores desse projeto. Grato à oportunidade, aqui eu queria registrar inclusive que essa matéria, essa pauta já foi matéria inclusive do jornal Grande Porto, né? Que teve acompanhando a reunião lá e as sessões aqui na Câmara de Vereadores. Eu queria agradecer inclusive à imprensa por estar dando visibilidade a esta luta, a esta causa, que não é somente das comunidades impactadas, mas é do Legislativo, é do Poder Executivo, é do povo de Calcaia. E pedir aqui os vereadores, então, para assinar o abaixo-assinado. Muito grato pela oportunidade.